Espero que esteja tudo bem com vocês. Nos últimos 6 vídeos a gente falou sobre ciência e espiritualidade, né? Sobre o novo paradigma e sobre as possibilidades de pesquisa da consciência através de desenvolvimento de parapsiquismo e de projeção da consciência, né? Projeção astral e tal. E aí eu deixei mais ou menos em aberto para a gente poder continuar essa discussão, a discussão desse tema, né, da espiritualidade, por meio de relatos de pessoais, né, meus, de projeção da consciência, ou de retrocognições, né, e de outras experiências que eu tive também com energias e tal. Então esse vai ser o meu primeiro relato dessas experiências, né, para que a gente possa depois comparar e até submeter mesmo, né, a critérios aí de pesquisa, né, enfim, e metodologia, comparar os meus relatos com os relatos de outras pessoas também, para que a gente possa achar pontos em comum, né, que diferencia, porque muitas vezes a gente tem uma projeção astral, a gente sai do corpo, né, o nosso psicossoma, nosso corpo astral, o perispírito, né, dependendo da tradição, dependendo da linha que você segue, cada linha tem uma nomenclatura diferente, mas enfim, aquele corpo ali perispiritual, né, aquele corpo semimaterial, ele sai do corpo físico, né, ele é projetado para fora do corpo físico, e a gente tem um monte de sensação muito típica. Então, deve ter sido lá para o ano de 2012, assim, quando eu comecei a fazer os primeiros relatos de projeção, porque eu comecei a estudar sobre o assunto e independentemente de religião mesmo, tal, eu sempre tive, embora tivesse sempre tido muita curiosidade sobre o espiritismo e tal, e depois comecei a frequentar curso da Conscienciologia, né, e anos depois fiz curso de Reiki também e tal. Mas independentemente de linha, né, a gente tenta tratar o assunto de uma forma mais universal quanto possível, né, sem tentar colocar dogma religioso, né, e crença, né, no meio disso tudo, tentar até duvidar mesmo do que a gente sente, do que a gente, né, enfim. Mas aí a partir desses primeiros estudos meus, esses sintomas de projeção da consciência começaram a ficar muito evidentes. E algumas das coisas que eu sentia, eu comecei a pesquisar depois sobre isso, então me parecia muita coincidência, assim, muitas pessoas que relatavam esse tipo de experiência também, até no passado, livros que eu comecei a ler, o próprio livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, e outros livros de americanos também, que tiveram experiência de quase morte ou experiências fora do corpo, os sintomas começaram a ficar muito parecidos. E aí eu comecei a perceber que o que eu estava tendo, aqueles sonhos muito lúcidos, assim, na verdade não eram sonhos, eram coisas reais que estavam acontecendo comigo. Porque eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas é muito diferente um sonho de uma projeção astral. Assim. A gente tem uma lucidez, um nível de lucidez muito maior na projeção astral. E esse primeiro relato aqui, foi o primeiro que eu tomei nota, aconteceu lá em 2012, foi um dos mais interessantes para mim. Eu acho que foi exatamente por esse motivo também que que eu resolvi a começar a colocar aquelas experiências no papel, né? Porque estavam muito diferentes, assim, os sintomas projetivos que depois eu fui pesquisando com o tempo estavam muito evidentes, assim, todos muito presentes, principalmente nesse primeiro aqui. Então, eu espero que vocês gostem do relato. Vamos lá. Foi em julho de 2012. E aí a primeira sensação, eu fui deitar, né, à noite. Eu não me lembro, eu não anotei aqui também se eu fiz algum exercício energético antes ou se aquilo foi espontâneo, mas eu acredito que esse primeiro aqui talvez tenha sido espontâneo. Ou se teve algum exercício energético também, deve ter sido pouca coisa. Eu sei que eu fui deitar e aí eu senti a primeira sensação que eu tive foi como se meu corpo estivesse girando assim em espiral.
em torno do seu próprio eixo, assim, sabe? Como se ele estivesse se deslocando, assim, ó, o meu pé para um lado e a cabeça para o outro lado. E aí eu senti que parecia que eu estava descoincidindo, assim, parecia que eu estava saindo. Como se, a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse voando ali, como se a gente estivesse fora do ambiente material, né? Só que aí eu tive medo, mas mesmo assim eu não voltei para o corpo, não. É, eu senti um vento, era como se um vento, sabe quando você está andando de carro ou de ônibus e aquele vento bate no seu ouvido assim muito forte, assim um barulho, um ruído assim dentro da cabeça. Então eu senti esse vento muito forte batendo no meu ouvido assim. Depois eu pesquisei também e acabei descobrindo que na verdade não era o vento, era o que que o pessoal que faz projeção astral chama de ruído intracraniano, que é muito comum também. Muita gente relata esse tipo de experiência, né? Que eu tive, né? Esse tipo de experiência com esse ruído intracraniano e tal. Então eu senti esse vento batendo muito forte e era como se eu estivesse num lugar escuro, assim, com um vento batendo, como se eu estivesse viajando numa velocidade muito rápida, assim, o vento no meu ouvido. Só que eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro. Eu não tive lapso nenhum de consciência. É como se aquela mesma pessoa, aquela mesma consciência, aquele mesmo corpo que estava indo deitar, agora estivesse num lugar escuro, assim, muito estranho e com o vento batendo muito forte. E aí, de repente, quando clareou aquilo ali para mim, eu estava, de novo, sem nenhum lapso de consciência. Tá? Para mim, isso foi muito interessante. Assim, foi um aspecto muito interessante disso tudo, é que não houve lapso nenhum da consciência. E aí, quando a minha visão clareou, eu estava na minha casa. Uma das memórias que eu tenho assim, mais fortes é da minha casa de infância, a casa dos meus avós de infância, né, no interior. Que é a casa que eu morei também durante muito tempo. Antes era só meus avós que moravam, mas depois eu morei também nessa casa. Então eu tenho uma lembrança muito forte dessa casa, né? Da minha infância, da minha adolescência, né? Da minha juventude e tal. Então, quando eu voltei, quando eu vi, né, quando a visão abriu para mim, eu estava nessa casa. E era uma casa muito grande, assim, tinha umas janelas grandes de vidro, tinha um jardim bonito, assim, com grama, sabe? Uma descida. Então eu estava exatamente ali, no finalzinho daquela descida, assim, e ali tinha uma vista muito boa para a cidade, né, que era a cidade que eu fui criado. E era dia, era de manhãzinha, parecia que era de manhãzinha. Por isso que eu às vezes eu fico pensando, né, qual que seria, se às vezes aquilo ali era um duplo, né, não sei, da mesma casa, ou se eu estava no plano material mesmo, não sei, isso é uma coisa também para se pensar. Eu sei que não era escuro, era claro, eu conseguia ver tudo muito claramente, assim, como se estivesse de dia. E aí a minha sensação era de completa lucidez, a mesma lucidez, ou até mais lúcido do que eu estava quando eu estava deitado na cama. E eu sabia que eu estava projetado, porque não era possível. Eu tinha acabado de deitar e estava num outro lugar, assim, era como se o meu corpo tivesse teletransportado. Então, como eu já vinha estudando um pouco sobre projeção da consciência, eu já estava mais ou menos sabendo o que se tratava, né? Então eu já imaginei que eu tivesse projetado ali fora do meu corpo físico. E aí o meu primeiro impulso, eu olhei em volta e tal, eu vi a casa assim, mais ou menos e tal, mas aí o meu primeiro impulso foi tentar voar para ver cidade. Não sei por que eu tive essa intuição também, às vezes pode ter sido algum mentor que me intuiu aquilo, né? Não sei. Mas a minha primeira intuição foi aquela, então eu tentei voar para ver, e na primeira ideia de me deslocar do solo, eu já estava voando, já estava vendo a cidade lá de cima e tal. Ah, e aí, a princípio, eu não conseguia enxergar direito, a minha visão não estava totalmente aberta, apesar de eu estar com uma sensação ótima de liberdade fora do corpo, né? Mas eu ainda não estava enxergando assim de uma forma
de uma forma completa, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, só que ficou muito claro aqui por causa do sol. Acho que tá melhor aqui. Aí, o que eu vinha falando é que, apesar de ser uma sensação muito boa, né, de estar fora do corpo, né, e tal, é, a minha visão, eu ainda não sentia que a minha visão estava completamente clara. Então eu tive a intuição de forçar um pouco a visão, assim, para poder obter um pouco mais de lucidez. Também não sei, pode ter sido uma intuição também que me mandaram, né, e tal. Mas, e uma outra coisa que eu sentia também é que eu estava um pouco ainda ligado, fortemente ligado ao corpo físico, como se tivesse alguma coisa ainda me puxando, assim, né? Não estava completamente desprendido. Não vi o cordão de prata, tem muita gente que relata ver o cordão de prata, mas também não tive a perspicácia de tentar enxergar, de tentar ver onde que ele estava, enfim. Por isso que é tão importante a gente estudar, né, para saber dessas coisas e tal, para poder aproveitar melhor a experiência, né? Mas era muita lucidez, é mais lucidez do que a gente está aqui, assim. Mas aí mesmo com essa tentativa de forçar um pouco os olhos e tal, eu não consegui obter mais lucidez, não. A tentativa minha foi em vão. E aí nessa hora eu tive até a sensação de que eu poderia abrir os olhos físicos, mas aí eu fiz um esforço para não voltar para o corpo físico, né? Enfim. E aí eu continuei a voar primeiro para baixo, porque eu já estava meio alto, assim, eu já comecei a voar para baixo involuntariamente, não sei porquê, não sei se a matéria também me forçou para baixo, né? Mas foi meio que involuntariamente. E aí depois para cima. E aí depois que eu estava já em cima, eu pensei, não, eu acho que eu posso voltar para a minha cidade para poder ver ali como que é, né? E aí eu voltei e comecei a ver os prédios exatamente onde eles estão. Eu não sei se porque também eu sabia previamente onde que eles estavam, ou se é porque eu realmente estava enxergando eles ali e consegui identificar. Então, também é um outro questionamento aí para a gente fazer, né? O fato é que eu olhei em volta para perceber, para ver a cidade, né? Para perceber o que eu via e tentando ver os detalhes das casas e tal, sabendo de novo, repetindo, sabendo que eu estava projetado, né, fora do corpo, que eu estava em projeção astral. E embora tivesse muito alto, eu consegui identificar os detalhes das casas. E aí logo depois disso eu tive a intuição de voltar para o corpo e acordar. Talvez isso também tenha sido uma intuição que me foi dada por algum mentor, não sei. Porque a minha intuição foi bem forte de voltar, falar assim, volta porque você vai conseguir lembrar dessa sua projeção muito claramente se você voltar agora e tal. Então eu pensei no corpo, então foi como se tivesse automático, assim, aquele ruído de novo intracraniano, assim, aquele barulho do vento e eu encaixo no corpo muito rápido. Foi mais rápido do que a viagem de ida, né? Quase que instantaneamente. E aí acordei. Eu não consegui, confesso que eu não consegui levantar na mesma hora para poder anotar, mas eu sonhei que eu estava anotando aquele relato. E aí logo depois acordei de novo, levantei e fiz o relato escrito. Pode ser que eu tenha perdido também uma coisa ou outra, né? Porque por não ter anotado, então por isso que eu acho que é tão importante anotar logo depois, né? É... mas antes disso, antes de acordar, quando a gente é puxado para o corpo, quando eu fui puxado para o corpo, eu fiquei como se eu tivesse preso dentro do corpo, assim. É uma sensação bem estranha a princípio, porque eu não sabia o que era direito, né? Depois eu pesquisei também e fui descobrir que isso chama, tem gente que chama de paralisia do sono, né? Mas esse é um termo ainda científico, assim, meio materialista ainda, né? Mas os estudiosos da projeção da consciência chamam de catalepsia projetiva, que é uma coisa muito comum. Quando a gente volta para o corpo, a gente sente como se estivesse ali parado, preso dentro do corpo, né, durante um tempo. Sem conseguir abrir os olhos, falar, né, e tal.
E aí depois acordei e tal, fiquei com muito sono, dormi, sonhei que estava anotando né, o relato. Talvez também esse sonho tenha sido uma forma de fixar na minha memória, não sei. Porque também depois que eu acordei com aquilo ali mais forte ainda, né, na minha memória e tal. E quando eu acordei eu agradeci e tal aos mentores, que parecia que eu estava sentindo a presença ainda daqueles mentores e daqueles amparadores, né? E lamentei um pouco por não ter aproveitado mais a experiência. Talvez se eu tivesse tido mais assim, mais esperteza, né? Não sei, para poder tentar ver o cordão de prata, alguma coisa desse tipo. Mas mesmo assim foi uma experiência. Essa aqui foi a primeira que eu notei e foi a experiência que mudou completamente a minha vida, porque a partir daqui, sem esse lapso da consciência, eu pude perceber que a gente, eu pude perceber, pude ver, né, meu corpo, meu psicossoma, né, meu corpo perispiritual e tal, e ter certeza de que aquela realidade ali existe fora da matéria, né? Então, eu comecei a mudar algumas coisas mesmo da minha vida e tal. Comecei a estudar isso mais aprofundadamente, as questões da espiritualidade. E depois de um tempo, uns meses depois, eu também fiquei bastante tempo sem comer carne. Foi uma época que foi muito proveitosa, assim, principalmente por causa dessas experiências, né? Então, é um relato simples, né? Não tem nada demais, mas é porque foi muito lúcido. Então, os sintomas projetivos foram muito evidentes, né? E coincidiram muito também com outros relatos de outras pessoas também, que eu li depois, que eu li antes, que li depois. Então, eu acho que é válido o relato aqui. E aí eu vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo relato de projeções e também de retrocognições e outras experiências. Então eu espero que vocês aproveitem e comentem aí embaixo, se puder, para contribuir aí para a divulgação desses temas, né? Se quiser também curtir o vídeo é legal, inscrever no canal, né? Ativar a notificação, compartilhar para algum amigo que tem interesse também nesse tema ou que já tenha sentido esses sintomas também pode ser interessante para que a gente continuar trocando ideia, né, sobre o assunto. Então tá, obrigado então, gente. Até a próxima.